Queridos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 50. Oh, desculpa, 26. Mateus capítulo 26. Queremos, nesta noite, refletir com os irmãos nos versos 47 a 56. Mas antes de fazermos a leitura desses versículos, gostaria de fazer alguns destaques aqui em algumas situações vivenciadas por Jesus e os seus discípulos até o momento da leitura desse texto. Os irmãos podem perceber que já praticamente bem no inicinho aqui deste capítulo, Jesus lembra aos discípulos que dentro de 2 dias seria comemorada a Páscoa. Também aqui nesse início encontramos os principais sacerdotes e anciãos do povo reunindo e fazendo uma colocação um tanto difícil e dura, né? Estavam reunidos e conversando entre eles para arranjar um meio de prender a Jesus e matá-lo. Depois encontramos Jesus em casa de Simão leproso, onde ele foi ungido por Maria com um perfume caríssimo, e ela recebeu censura de um dos discípulos, Judas, dizendo que aquilo era um desperdício, que deveria se vender aquele perfume e dar ajuda aos pobres, aos necessitados. Mas saindo dali, ele vai ao encontro dos principais sacerdotes e vende a Jesus por 30 moedas de prata. A seguir, os discípulos então se aproximam de Jesus, dizendo: onde quer que preparemos a Páscoa? E eles preparam, e chegando à tarde do dia seguinte, pôs-se à mesa com os 12, e enquanto comiam, Jesus lhes disse, hoje um de vocês me trairá. E eles ficaram boquiabertos, os discípulos, e começaram a perguntar: Senhor, porventura sou eu? Porventura sou eu? Porventura sou eu? E Judas também fez a mesma pergunta: porventura sou eu? E Jesus, tu o disseste. Terminada a Páscoa e a ceia, então Jesus sai e vai para o Monte das Oliveiras, em direção ao jardim, e no caminho ele faz uma outra revelação. Ele disse: esta noite todos vocês se escandalizarão de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Aí Pedro se volta para Jesus e diz: eu nunca o abandonarei, mesmo que outros o abandonem. Estou disposto até mesmo a dar a minha vida pelo Senhor. E os outros discípulos também disseram a mesma coisa. Jesus chega ao jardim de Getsêmani, pede aos discípulos que permaneçam ali fora, enquanto ele ia até o interior, dentro do jardim, para orar. Mas ao ir para o jardim, ele leva 3 discípulos com ele: Pedro, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e começa então a compartilhar com eles a tristeza de que era possuído, dizendo que a tristeza era tão grande, tão profunda, que podia matá-lo.
e diz para os discípulos: fiquem aqui, os três, enquanto vão um pouco mais além orar. Vai, ora, volta e se encontra adormecido, dormindo. E Jesus vai mais 2 vezes, ora, e ao sair, ao terminar esse período de 3 momentos de oração, ele então se retira ali do jardim, e já à porta, né, na saída, acontece então esse fato pesado, doloroso, em que Jesus Cristo é preso. E por isso queria ler com os irmãos exatamente esses versos de 47 a 56. Mesmo assentados, diz assim: falava Jesus ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Dando uma paradinha aqui, eu diria que ele disse, né? Amigo, eu posso ser útil em alguma coisa? Eu posso servi-lo em alguma situação? Ou seja, você precisa de alguma coisa que eu possa ajudá-la? Mais ou menos isso. Nisso, aproximando-se então a multidão, deitaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos discípulos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões, ou às pessoas que o prenderam: saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador. Expressão pesada Jesus usou. E se fosse salteador, com certeza ele teria reagido à prisão. Se o texto tivesse dito, né, saíste para prender-me como um ladrão, se fosse ele um ladrão, com certeza, né, ele teria procurado escapar, ou ele teria fugido. Mas então ele diz, né, exatamente para eles: todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Amado Pai e nosso eterno Deus, fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite, como já falaste hoje pela manhã, que a Tua palavra possa, de fato, trazer crescimento e edificação para as nossas vidas. Por isso que nós te pedimos o discernimento do alto, para entender aquilo que realmente o Senhor tem a nos dizer agora. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: a amnésia de Pedro. A amnésia de Pedro. Se eu perguntasse aqui nesta noite quem foi o descobridor, o inventor da lâmpada incandescente, eu creio que talvez 80% a 90% responderia corretamente. Tratasse de Thomas Edison. Mas se eu pedisse a esse mesmo grupo para citar pelo menos umas 6 ou 7 invenções de Thomas Edison, provavelmente
uns 10% ou 15%, seria capaz de fazer esta citação com precisão. Mas se eu perguntasse, eu pedisse, se alguém poderia me responder quantas foram as invenções de Edison, provavelmente 1% ou menos responderia com precisão. Porque, de fato, fala-se que a sua produção de coisas que ele inventou e que, com certeza, tem abençoado a humanidade até os dias de hoje, foram 1.093 invenções patenteadas. Mas poderia dizer que Thomas Edison possuía aquilo que o poeta português José Régio chamou de a inquietação da descoberta. Mas consta, entretanto, que Edison era demasiado esquecido. Interessante, né? Como é que pode? Fala-se até que no dia do seu casamento ele foi para o laboratório trabalhar. No dia do casamento, saiu de casa e foi para o laboratório trabalhar. E esqueceu do horário da cerimônia, da hora da cerimônia. E eu imagino os familiares ansiosos, os amigos preocupados, possivelmente a noiva roendo as unhas, e ele lá no laboratório trabalhando, inventando coisas, esqueceu a hora da cerimônia do seu próprio casamento. Um gênio, um homem de uma inteligência privilegiada, um QI extremamente alto, mas ele esqueceu, teve um lapso de memória, esqueceu do momento em que se realizaria a cerimônia do seu casamento. Um gênio. E alguém pergunta, mas é possível isso acontecer? Com certeza. Isso nos faz pensar também nos discípulos de Jesus, que conviveram com ele pelo menos 3 anos, vendo o que Jesus fazia, ouvindo o que ele ensinava, presenciando muitos dos seus milagres, caminhando com ele pela Palestina e presenciando muitas situações inusitadas. Aprenderam com ele muitas coisas. Mas também eles, eu diria que tiveram também um momento de esquecimento, um lapso de memória. No momento da prisão de Jesus, a saída lá, vamos dizer, do jardim de Getsêmani, um dos discípulos de Jesus comete uma imprudência quase imperdoável. E o Evangelho de João, lá no capítulo 18, verso 10, diz que esse discípulo era Pedro. Aquele que talvez mais próximo esteve de Jesus. O que se tornou, sempre a gente diz, o líder do grupo apostólico. Aquele que era sempre o primeiro a falar, a responder, a perguntar. Mas exatamente Pedro comete essa falha. Conquanto não fosse desmemoriado, pelo menos não há nada informação sobre isso na palavra de Deus, né, como Edson, hão de concordar comigo que o gesto tresloucado de Pedro indica esquecimento de algumas noções que viram, aprenderam com Jesus, como a mensagem revolucionária de Jesus, o seu poder incomparável sobre tudo o que há no céu e na terra, a sua missão redentora de salvar o homem perdido em seus delitos e pecados, e a sua verdadeira espada usada no combate contra o pecado que assola o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Pedro esqueceu. Pedro esqueceu a mensagem
revolucionária do seu mestre. Fazendo o que fez, Pedro mostrou que esqueceu a mensagem de Jesus, pronunciada lá no Sermão do Monte, onde Jesus ordena a seus semelhantes que amem os seus inimigos. O amor é a tônica do discurso de Cristo. É claramente uma mensagem contrária ao uso da violência. Não há uma violência que justifique a outra. O amor é a palavra mais importante do vocabulário cristão. O amor é a base de tudo quanto o Senhor Jesus nos ensinou. O império de Jesus por sobre os corações lastreia-se no amor, não na espada, não nas armas, não na imposição, não no medo, não no terror. Napoleão Bonaparte podia dizer sem qualquer constrangimento de consciência que a morte de 1 milhão dos seus soldados não o incomodava nem um pouco. Mas com Jesus a história é outra. Com Jesus a história é outra. Tanto que, ao ver a reação de Pedro contra o soldado, Cristo o repreendeu imediatamente. Guarda a tua espada no seu devido lugar. Coloque-a de novo na bainha. Essa mensagem de antiviolência não pode ser esquecida também nos dias de hoje. Na verdade, querido, sempre que a igreja teve um ataque de amnésia e esqueceu a mensagem do seu mestre, ela apelou para a espada da carne e derramou sangue como qualquer outra instituição secular. Eu tenho um amigo de ministério, já de muitos e muitos anos, que na década de 80, ele foi trabalhar, ou seja, foi enviado como pastor e missionário para o Iraque. Trabalhar entre funcionários de uma empresa, que foi aqui de Belo Horizonte, me parece, a Mendes Júnior, não é isso? E como havia naquela empresa muitos evangélicos, né, muitos crentes, e a maioria era batista, acabou que ele, não me recordo como foi que isso aconteceu, acabou sendo enviado pela primeira igreja batista de Vitória, na época o pastor Samuel, para trabalhar junto à empresa, mas para dar uma assistência espiritual aos crentes que ali trabalhavam. E ele me disse, a gente se reunia, a gente orava, a gente estudava a Bíblia, a gente pregava. Numa sala, talvez, daquela empresa, lá no pátio da empresa, ele fazia isso. E ele disse, com isso, em nossas reuniões, alguns funcionários não evangélicos, às vezes, iam assistir os cultos com a gente. E alguns se converteram. E ele me disse, dos 2 anos que passei naquela empresa trabalhando, dando assistência aos evangélicos e também pregando, 16 pessoas se converteram durante o tempo que ele esteve ali, e ele falou, e eu tive o privilégio de batizá-los no rio Eufrates, lá do Éden, está lá em Gênesis capítulo 2, ele diz, tive o privilégio de batizá-los ali. Mas ele me falou uma outra coisa, ele disse, durante o período que fiquei ali, eu granjeei amigos iraquianos. Com eles eu conversava. E quando tinha a oportunidade, ele disse, quando eu tinha a oportunidade de falar de Jesus, com muito jeito, porque é proibido, eu falava, e eles ouviam, mas sempre trazia para o centro da conversa a violência perpetrada
pelas cruzadas contra os muçulmanos na Idade Média. No ano 1090, 2000, ou melhor, a 1291. A violência religiosa ainda hoje, ela faz muita gente evitar qualquer tintura de religião. Essa não era, meus queridos, a estratégia do Senhor Jesus Cristo. Os soldados que o prenderam formavam uma grande multidão, é o que diz o versículo 47, né? Uma grande multidão, sendo comandadas por Judas, chegaram até aquele local onde se encontrava para prender a Jesus. Mas essa multidão era a guarda do templo, ou seja, a polícia é responsável pela segurança do templo. E eles lidavam com assuntos religiosos, e quando aparecia falsos messias em algum lugar, era a polícia que ia até o local onde eles se encontravam para silenciá-los. E geralmente o falso messias reagia e o resultado era um enfrentamento, como aconteceu com Teudas e Judas, o Galileu, lá em Atos capítulo 5, versos 36 e 37. Portanto, para resolver, ou melhor, usar a violência para resolver um problema, com certeza, vai criar problemas ainda maiores. Jesus, porém, ao ser preso, ele não resistiu. Ele não resistiu, ao contrário, mesmo no momento da prisão, ele ensinou aos seus seguidores como deviam proceder numa situação daquela. Isso porque Jesus, ele praticou aquilo que ensinou. E o evangelista Lucas, né, registrou que Jesus repôs a Malco a sua orelha, que fora cortada pela espada lá de Pedro. Como é terrivelmente fácil, amados, esquecer a mensagem ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, registrada nas Escrituras Sagradas para ensino nosso. Mas o que mais Pedro esqueceu? O que mais Pedro esqueceu? Pedro esqueceu o poder incomparável de Jesus sobre tudo que há no céu, na terra, debaixo da terra. Jesus não foi preso por fraqueza ou por deficiência de sua defesa? Não. Porque ele voltou-se para Pedro e disse: você acha que, como se fosse assim, você acha que eu preciso da sua ajuda? Eu disponho de outro tipo de ajuda, e se eu rogar ao Pai e pedir-lhe ajuda, ele colocará ao meu dispor 12 legiões, mais de 12 legiões de anjos. Uma legião romana eram de 6.000 soldados. 12 vezes 6, 72.000 soldados. Então diríamos, Jesus tinha ao seu dispor naquele momento 72.000 anjos. Para quê, né, se precisasse? Na batalha contra os assírios, lá de 2 Reis 19:35, ao tempo do rei Ezequias, apenas um anjo, não foram 72.000, nem 6.000, apenas um anjo, destruiu 185.000 soldados, apenas um anjo. E aquela multidão, aqueles soldados que prenderam Jesus, alguns dizem, comentários que não passava de 100 soldados. Jesus não precisa da nossa defesa. O Evangelho dispensa apologias. Pode até existir um advogado do diabo, mas Jesus não precisa de um. Isso porque ele transformou a água em vinho. Ele andou sobre o mar. Ele acalmou tempestades. Ele multiplicou pães e peixes. Ele curou cegos, surdos, mudos, aleijados, leprosos. E até levantou do caixão ou do túmulo alguns mortos. Todas as potências do céu e da terra estavam à sua disposição. Portanto, queridos, quando não confiamos
no poder de Deus, nós somos tentados a imaginar coisas mirabolantes, a fabricar recursos, a improvisar soluções. E as consequências, muitas e muitas vezes, são as mais desastrosas e o resultado sempre vergonhoso para o nome de Cristo. É fácil esquecer também o poder de Cristo. Contudo, mas o que mais Pedro esqueceu? Pedro esqueceu a missão redentora do Salvador. A missão redentora de Deus em salvar, através de Cristo, o homem perdido. O ato insano de Pedro, lá do versículo 54, revela quão estreita era a sua interpretação do ministério de Jesus. Para ele, devia estar havendo algum equívoco. Afinal, este homem, Jesus, nunca fez mal a ninguém. E Pedro sabia disso, porque ele andou com Jesus. Ele acompanhou Jesus por vários lugares. Ele ouviu suas palavras, como diz, presenciou os milagres, viu em tudo e em todos os atos de misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Confinado, portanto, na estreiteza da sua interpretação dos fatos, Pedro passou à agressão física. E no relato paralelo do Evangelho de João, Jesus diz: não hei de beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu. A cruz era, de fato, um cálice amargo que Jesus teria de beber. Mas poucos minutos antes, o próprio Senhor lutara em oração com a vontade do Pai, perguntando se não havia outro plano redentor. Se, pois, para Jesus o cálice era assim tão amargo, para os discípulos o cálice era incogitável. A cruz para eles era uma pílula amarga demais para ser engolida. Eles rejeitavam a ideia de um Messias humilhado, nada do servo sofredor. Em sua miopia, Pedro não enxergava a cruz. Na sua amnésia, ele se esqueceu da cruz. Esqueceu que Jesus nasceu para morrer. Esqueceu que ele viera ao mundo com este propósito e precisava cumpri-lo. E esse lado triste e impopular da teologia de Jesus era difícil demais para ser entendido e menos ainda aceito. O conteúdo da mensagem do servo sofredor jamais se aplicaria a Jesus, pensava Pedro. Aliás, não apenas Pedro, de um modo geral, o discurso da cruz sempre foi um espinho atravessado na garganta dos discípulos. A impressão que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas nos comunicam é que toda vez que Jesus se referia à sua morte humilhante na cruz, os discípulos tentavam fazê-lo esquecer essa ideia. Está lá em Mateus capítulo 16. O escritor Max Lucado, num dos seus livros, ele diz que das 98 palavras pronunciadas por Jesus durante sua prisão, pelo menos 30 delas se referia ao propósito de Deus para a humanidade. Só naquele momento. Portanto, amados, como é terrivelmente fácil esquecer a missão de Jesus. Mensagem revolucionária, poder incomparável sobre tudo o que há nos céus e na terra, e a sua missão redentora de salvar o homem do pecado. Mas o que mais Pedro esqueceu? Pedro esqueceu, por fim, da verdadeira espada do seu mestre. Assim como armas humanas, a Bíblia fala também de armas espirituais.
E o apóstolo Paulo, que se convertera ao cristianismo, se tornou um dos maiores personagens do Novo Testamento, eu sempre digo depois de Cristo, que pregou o evangelho, que organizou igrejas, que escreveu pelo menos 13 cartas, né, às igrejas. Ele vai dizer aos Coríntios, lá no capítulo 10, versos 3 e 4, ele diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Em vez de usar a espada de homens, Pedro usou, né? Em vez de usar a espada dos homens, Pedro deveria ter usado a espada de Deus. E é por isso que Paulo, escrevendo a uma outra igreja, a uma outra carta, lá em Efésios 6,17, ele diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Algumas vezes, muita semelhança de Pedro, nós caímos no erro de esquecer o poder da palavra de Deus. Mas o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 4, 12, ele parece que ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito e é apta para discernir intenções, pensamentos ou propósitos no coração. Se temos querido de coagir ou constranger os homens, que o façamos com a espada afiada e cortante do Espírito, que é a palavra de Deus. No Pentecostes, quando o Espírito desceu para inaugurar a sua igreja, Pedro, que o havia negado, já no final do capítulo 26, nós não mencionamos, mas que o negou, e os irmãos conhecem bem a sua história, depois que Jesus ressuscitou, por 3 vezes antes de ascender aos céus, ele esteve com os discípulos, e parece que na terceira aparição, lá no mar de Tiberíades, é isso mesmo? Lá estavam os discípulos, Pedro presente, e Jesus apareceu, e eu imagino ele deve ter ficado encabulado, calado, com vergonha. Ele que era falante, perguntador, estava quieto. E Jesus se volta para ele e diz: Pedro, tu me amas mais do que esses? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez: tu me amas? Ele diz: Senhor, eu sei que eu te amo. E Jesus pergunta a terceira vez: tu me amas, Pedro? Ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Se eu errei, se eu falhei, se eu pequei, eu me arrependi. Eu sou uma outra pessoa. E você não encontra realmente nada na palavra acerca de falhas do apóstolo Pedro depois desse momento. Pedro, no dia de Pentecostes, usou a verdadeira espada do seu mestre. Ao invés de orelhas cortadas, houve corações feridos, com aquilo que William Barclay, no seu livro, chamou de o golpe da graça. Em vez de fiasco, houve festa. Em vez de confusão, houve comunhão. Em vez de vergonha, vitória. Em vez de tristeza, alegria. E Martinho Lutero, comentando o nosso texto, disse que Cristo não tem outra espada senão a espada da sua boca. Talvez Lutero tenha dito ao ler o que Cristo disse à igreja de Pérgamo, que está lá no capítulo 2, versículo 19, quando o Espírito vai dizer à igreja exatamente essa expressão que está aqui. Na carta a Pérgamo, o Espírito diz à igreja: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quão terrível, queridos, é esquecer a espada do nosso mestre, cortante e afiada palavra de Deus, na linguagem de Paulo, né? Poder
de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Concluindo, caminhando para o final, nosso texto, lá no verso 56, termina dizendo que, assim que Jesus foi preso, os discípulos o deixaram só. Fugiram, foram embora. Algumas horas antes, todos eles, em transporte de pura emoção, juraram lealdade radical a Jesus e até morrer por ele, caso fosse preciso. Mas, em vez de morrer com ele e por ele, eles, de fato, fizeram exatamente o contrário. Fugiram e o deixaram só. Não nos apressemos, amados, em condená-los, que é coisa fácil da gente fazer. Antes, olhemos para as nossas próprias vidas. Quantas vezes nós também prometemos servir com alegria, entusiasmo e dedicação, e às vezes passamos a bola para outro, decepcionando-o. Quantas vezes prometemos amá-lo para sempre e a sustentar a sua obra através da igreja, que é a agência de Deus no mundo, e nós pulamos fora, esquecemos tudo que prometemos, fugimos. Terminando, me lembro, quando eu era seminarista, já faz tempo, estava num trabalho de férias numa igreja do interior, não me lembro mais a cidade, e no domingo, o pastor, claro, a gente faz o trabalho de férias, o pastor estava na igreja, mas a gente ia fazer trabalho de férias, e ele é como se fosse um mentor, para a gente naquele momento. E eu me lembro que ele ia tomar a profissão de fé de pelo menos 6 candidatos a batismo. E se fazia muitas perguntas aos candidatos naquele tempo. E ele, então, chamou os candidatos e disse assim: por favor, queridos, vocês que vão dar a profissão de fé, venham até aqui e assentem aqui no banco dos mentirosos, primeiro banco, por favor, vem aqui. Cara, assim, mas foram, né? E foram. E ele, então, começou a perguntar: e então, você crê em Cristo como Salvador? O que você pensa sobre o dízimo? Eu penso isso, penso aquilo. Você está pronto também a devolver ao Senhor o que é do Senhor? Ah, sim, pois não. Você está pronto também a dedicar a sua vida ao trabalho do Senhor, a se envolver nas atividades da igreja, a fazer isso, a fazer aquilo, e etc. E a pessoa, sim, sim, sim. Aí ele disse: por que eu... Aí depois, quando terminou, ele disse: por que eu disse que esse banco é o banco dos mentirosos? Ele dizia lá, isso há mais de 40 anos. Porque muitas pessoas chegam aqui, dão profissão de fé, respondem isso, depois não cumprem nada daquilo. Então, se vocês acham que esse banco aqui não é banco dos mentirosos, vamos ver como é que vocês vão viver daqui para frente. Apertou a turma. Não sei como eles viveram, aqueles 6, pelo menos, que eu tive a oportunidade de vê-los. Queridos, não nos esqueçamos da mensagem do nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo, nem do seu poder incomparável sobre tudo que há nos céus e na terra, nem da sua missão redentora de salvar o homem da condenação do inferno, nem da verdadeira espada do Espírito, afiada e cortante palavra de Deus. Esquecer essas coisas é alinhar-se ao lado dos que o abandonam. Que Deus nos abençoe. Amém?